The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note that... Estiver querendo ficar um pouco longe do Instagram, se você estiver pensando, tá meio estranho esse negócio, não tá funcionando muito bem, não, dá uma pesquisada no YouTube para ver o que as pessoas estão fazendo com relação a detox, a ficar um pouco longe das redes sociais em geral e do Instagram especificamente. Então, esse vídeo, apesar de ser meio bostinha, pode ser uma coisa interessante para você, porque eu estou fazendo este desafio nesse ano de 2024. Então, o que consiste o desafio do Instagram que eu estou fazendo? Eu, Rafaela Perlingeiro, Rafa Perlin, @RafaPerlin. Se vocês forem no meu Instagram, vocês vão ver lá que eu fiz 3 posts explicando qual é a minha ideia de passar um ano longe do Instagram. Mas é claro que tem gente que vai dizer, por que você não só deleta? Por que tem que ficar fazendo drama? Né? Porque eu imagino que não só eu, mas você também, talvez, tem essa voz de censura que toda vez que você pensa em alguma coisa, vem e fala, isso é uma bobagem, por que você tá perdendo tempo com isso? Eu tenho uma voz e ela me disse, por que você só não deleta? Some do mapa, para com isso, menina. Mas fato é que eu me divirto com o Instagram e eu estabeleci uma relação com essa ferramenta que me trouxe coisas positivas. E como eu estava conversando com uma amiga minha, é como a pessoa que vai no pub para encontrar os amigos e no meio do caminho toma uns porres, né? Essa sou eu. Então, vamos organizar essa conversa? No que consiste esse desafio? É uma coisa simples, eu coloquei uma explicação no Instagram, já lá tem 3 fotos, tá no topo, tá com um pinzinho dizendo qual é o propósito, mas consiste em apenas ficar um ano longe do Instagram. Não entrar, não olhar, não ver, não deletei, não arquivei. Eu fiz isso com o meu perfil profissional. Porque tinha menos gente, menos visualização, porque eu senti a capacidade da visualização. Aí eu falei, como se faz um script? Não sei. O que uma pessoa de 2024 faz quando ela não sabe fazer um script? Ela vai no Google, no ChatGPT, e pergunta como se faz um script. E ele diz, o que ele colocou dentro das etapas não tem nada a ver com a minha experiência. Então vamos preencher aqui com... O primeiro ponto é a decisão. Como que eu decidi fazer esse desafio? Eu já vim experimentando algumas coisas do tipo, vou entrar no Instagram apenas uma vez por semana, que foi uma coisa que eu adorei fazer. Mas aconteceu que eu sou uma pessoa que produz conteúdo de uma maneira, eu uso a produção de conteúdo para divulgar o trabalho que eu faço, com roteiro personalizado, fazendo o tour da Jane Austen, que vocês deveriam seguir, porque tá aqui na descrição. Enfim, a minha decisão vem de já uns 2 anos atrás, eu diria assim, mais ou menos. Por quê? Eu sempre gostei de usar redes digitais em geral. Eu fui percebendo que eu estava ficando um pouco desatenta, as minhas leituras diminuindo. Eu comecei a notar que a minha atenção, de uma maneira geral, estava um pouco estranha. Comecei a achar que fazer uma relação entre o tempo que eu dormia e os dias que eu usava mais o celular em geral. Então, aí comecei, não, vamos levar o celular para a cama. E foi difícil, vou tentar agora só entrar no Instagram uma vez por semana, que foi ótimo, mas eu falei, não, pera, agora a gente para tudo
e vamos ler sobre o assunto. Isso continuando usando o Instagram. Aí eu comecei a ler sobre atenção, sobre detox digital, sobre o assunto. Coisas relacionadas com o Instagram. De tudo que eu li, teve 3 livros que realmente... assim, eu não vou fazer um review aqui sobre esses livros, mas eles me informaram muito e me inspiraram na hora de tomar a decisão de fazer esse desafio. Esses livros foram... O primeiro de todos que eu li foi Minimalismo Digital, do Cal Newport. Se você começar a assistir vídeo no Instagram, você vai ver que todo mundo cita ele. E realmente é uma referência. Ele tem podcast, ele tem um canal aqui no YouTube. É muito bom, recomendo. Talvez eu consigo perceber claramente que ele não é o tipo de autor que vai agradar todo mundo. Mas eu, particularmente, acho ele prático, direto. Então esse é o nível prático que eu li, foi muito bom. O segundo foi, não sei o título em português, não sei se tem em português, se chama Stolen Focus, que é o meu preferido de todos. Faz um misto da história pessoal dele com um sobrinho, da crise dele em perceber como a atenção e o foco dele estava diminuindo, mudando em crise em geral, e o do sobrinho, gerações diferentes, e ele escreve essa parte pessoal, assim, me tocou muito, eu achei muito bonito. E junto com isso tem uma outra parte que ele resolve, a partir dessa história pessoal, viajar o mundo entrevistando pesquisadores que estão trabalhando com a atenção e o foco de alguma maneira. E, assim, só gente importantíssima nessa área. Ele vai do Rio de Janeiro até a Nova Zelândia, ele sai pipocando em vários países. É tanto pesquisador, é tanto tema. Ele pega sono, ele pega, enfim, poluição. É muito interessante, vale muito a pena. Esse livro me fez pensar e refletir sobre o quanto eu precisava lidar com o fato de que o meu foco precisa ser salvaguardado, cuidado, fazer um carinho nele, entendeu? Porque esse mundo que a gente vive é muito complicado. Não é legal para nossa atenção. E esse foi o segundo livro. Se você ficar interessado em ler um dos 3, esse é o que eu mais indico, porque, enfim, é educativo. E o terceiro livro foi Jaron Lanier, 10 argumentos para você deletar... 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. E aí, enfim, essa é uma decisão super radical, é um título radical, mas eu gosto dos radicais, né? Então, eu acho importante você ler esse livro, é um livro pequenininho, ele é uma figura interessantíssima, tem vários vídeos no YouTube dele dando entrevista, apesar dele não estar no YouTube, como é o caso do Cal Newport. Eu acho esse livro interessante num plano filosófico. Então a gente tem um nível prático, um nível informativo educacional com o Johann Hari, e aí esse último que seria um argumento filosófico existencial para você começar a experimentar a ficar fora das redes sociais, que talvez seja o mais importante. Eu ousaria dizer que sim, então recomendo. O livro é fininho, organizado em capítulos, cada capítulo é um argumento para você deletar todas as redes sociais. Sai disso, vai para o mundo. Muito interessante em termos políticos, o que significa, o que é a empresa Instagram, o que é a empresa Facebook, o que é o Google, né? É bom a gente saber e pensar sobre isso. Então, a minha decisão veio da leitura desses 3 livros. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu primeiro tentei ficar uma semana fora, funcionou durante um tempo, aí eu falei, não, eu preciso dar uma resetada, vamos ficar 1 ano fora e pensar sobre isso. Então, essa
foi a minha decisão. Foram os primeiros dias. Aí o ChatGPT vai dizer aqui para eu falar o seguinte: os primeiros dias foram, em uma palavra, desorientadores. Meus medos automaticamente buscavam meu telefone apenas para lembrar que o aplicativo tinha ido embora. Gente, se teve uma coisa que não aconteceu comigo, foi isso. Agora, por quê? Enquanto eu estava lendo Joan Hari e Cal Newport, eu estava fazendo essa experiência de entrar apenas uma vez por semana, toda quarta-feira, e estava sendo ótimo. Então, naquele momento que a primeira vez que eu estava experimentando estar fora do Instagram, realmente eu ainda tinha o hábito comportamental de ficar olhando no celular o tempo inteiro. Nessa segunda etapa do desafio de passar 1 ano sem Instagram, eu mais ou menos já estava familiarizada com isso. Então, os primeiros dias, como que eles aconteceram? Foi um alívio, uma sensação de liberdade, de não ficar olhando para o celular o tempo inteiro. Ainda não é, né? Cada vez menos algo que passa pela minha cabeça. Lendo esse texto, talvez eu até fale, realmente, né? O impulso de olhar no celular o tempo inteiro tá cada vez menos. E eu acho que talvez isso até seja uma métrica interessante de se pensar. Se você for tentar fazer o desafio, tenta anotar esse comportamento, que é uma coisa interessante. Ansiedade, 0. É o oposto da ansiedade, para mim. É uma sensação de que eu estou de férias. Eu estou gostando de estar fora. Essa é a sensação, sabe? Uma espécie de cansaço desse contato com a audiência, vamos dizer assim, um cansaço de estar em contato com pessoas o tempo inteiro e finalmente ter esse espaço de silêncio, de privacidade. Agora, uma coisa que eu não falei no início eu já não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, a única coisa que eu tenho é YouTube, Pinterest. Então é isso, né? Livros, lazer, desenhar. Eu acho que eu tô seguindo mais uma rotina de dia a dia mais interessante, andando mais, fazendo mais exercício. Tenho notado, mas assim, isso é uma proposta minha consciente, né? Assim, já que eu estou fazendo esse desafio de não ficar na rede social, vamos fazer alguma coisa interessante com o tempo? Tem um gato vindo para cá. Desafios, vou ler para vocês. Não foi um mar de rosas, porém, o medo de perder atualizações importantes de amigos e família é real, e não vamos esquecer do constrangimento de explicar minha pausa nas redes sociais para pessoas que não conseguiam entender o porquê. O que eu tenho para falar sobre isso? Primeiro, eu não sou tão importante assim para ter pessoas nas redes sociais não entendendo por que eu não estou nelas. Então, se tem alguém pensando isso, ela só tem que olhar no meu destaque para ver o porquê, porque tá tudo explicado lá. Mas eu acho que é interessante falar sobre isso, não? Sobre esse medo de não estar atualizado do que está acontecendo no mundo e com o seu ciclo de amigos. Uma coisa muito interessante que eu notei nesses 3 primeiros meses é o como as minhas interações com os meus amigos mais próximos são muito mais interessante. Eu sou uma pessoa que mora fora do Brasil. Eu moro em Londres.
Então eu já tô num lugar longe das pessoas de qualquer maneira. Talvez por isso esse estar longe não faça tanto sentido para mim, porque eu já tô longe. Esse é o fato. Eu não sei se eu estivesse no Brasil como é que essa parte aconteceria. Eu não posso falar sobre isso. Vamos ver se alguém no Brasil faz esse desafio 1 ano sem Instagram e a gente vê o que vai acontecer com essa pessoa. Deixa aí nos comentários o seu arroba pra gente acompanhar. O que eu posso contar da minha experiência pessoal é: eu tenho feito esse esforço, eu sinto que os meus amigos têm feito esse esforço de volta, então é uma coisa maravilhosa eu poder, no meio da semana, falar: vou tomar um café com a Magê, né? Vamos tomar um café, vamos conversar durante 1 hora, usando o vídeo do WhatsApp, coisa que, se eu tivesse usando o Instagram, talvez eu fizesse com um pouco mais de espaçamento. Talvez não, era como eu fazia, né? Ia ter um gap maior. Eu acho que eu tenho um cuidado de fazer isso 1 vez no mês com os meus amigos, que não são muitos, porque na vida, né, a gente vai envelhecendo, é melhor a gente ter menos e melhores amigos. Eu tenho escutado muito um comentário dessas pessoas do tipo: nossa, como eu contava com o fato de você estar no Instagram para acompanhar a sua vida. De fato, eu tenho escutado isso repetidas vezes, mas sempre numa nota positiva. Que bom que você não tá. Quando eu anunciei que eu ia fazer esse experimento no Instagram, essas pessoas que te seguem, mas que você não tem intimidade, a maioria delas foram super apoiadoras, né? Eu senti um apoio muito grande, histórias interessantíssimas, gente dizendo que faz um esforço há algum tempo de estar fora das redes, de tempos em tempos. Então foi interessante ter essa conversa com pessoas que estão tentando fazer coisas diferentes, longe do Instagram, eu digo. Teve 1 ou 2 pessoas que, assim, fizeram um comentário meio estranho, do tipo: ah, quem me dera poder me dar o luxo de fazer isso. Essa é uma questão particular, uma decisão pessoal. Cada um lida do jeito que quer lidar. Os ingleses, eles têm um jeito de falar as coisas que é assim: you do you. Eu adoro. Você faz do seu jeito e eu faço do meu e a gente vive em paz, né? Mind the gap. É isso, gente. Aí aqui o ChatGPT vai falar, tipo, expectativas. A minha expectativa é que eu consiga... Peraí, vamos mudar de ângulo. A minha expectativa é que eu consiga editar esse vídeo, né? E que daqui a 3 meses eu apareça aqui de novo. Isso já vai ser maravilhoso. Então, por hora, vocês fiquem aqui com esse gato lindo. Austin. Não sei mais o que falar. A gente... Agora o gato ficou no meio. Enfim, a gente se vê daqui a 3 meses. Ou antes, se eu conseguir editar outros vídeos. Tá? Deixe seu comentário, assine a minha newsletter e façam a trilha guiada da Jane Austen que eu e a Heloísa estamos organizando. Todos os links vão estar na descrição. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. A partir desses experimentos. E a pessoa precisa de roteiro porque ela fica totalmente confusa na linha de pensamento dela.